Olá, pessoal. Olá, colegas de sala, professora Casadei. Meu nome é Fernanda, sou estudante de Direito no período matutino da Universidade Católica Dom Bosco e hoje, nesse vídeo, eu vim abordar um pouquinho sobre o tema do poder constituinte sobre a matéria de constitucional. Galera, então o poder constituinte, ele basicamente a capacidade de elaborar e modificar normas constitucionais, estabelecendo uma organização jurídica fundamental e dando forma ao Estado. Em outras palavras, a gente pode definir que o poder é uma definição de criar ou de definir uma nova Constituição ou de alterar uma já existente. Galera, então o poder constituinte também é a capacidade política em criar, eliminar ou alterar a vigência e o conteúdo de uma Constituição. Segundo a doutrina moderna, quem fica competente a isso é o povo, com a legitimidade e a titularidade desse poder. Eu vou falar um pouquinho também sobre a característica do poder constituinte. Ele pode ser caracterizado em originário, derivado, difuso e supranacional. O poder constituinte originário, ele é o que cria uma Constituição. Então, não há necessidade que seja a primeira Constituição do Estado, pois pode ser uma nova Constituição que substitui a anterior. Então, o poder constituinte originário, ele reveste de 4 características: a inicial, a autônoma, a incondicionada e ilimitado. A inicial é uma que pode ser inicial, inaugura e cria a ordem constitucional do Estado, no caso, né? Servindo como um ponto de partida para o início dessa ordem constitucional. O autônomo é um poder autônomo porque ele não pode ser subordinado a uma ordem jurídica anterior. E também é um poder incondicionado, à medida que não seja as condições de exercício estabelecidas anteriormente por um outro poder. E, por fim, um poder ilimitado, pois pode inserir o que quiser na Constituição e também tendo ampla liberdade de deliberar sobre qualquer assunto. Finalizando, né, sobre o poder constituinte originário, e agora eu vou para o poder constituinte difuso. E o poder constituinte difuso, ele fala basicamente assim: o poder constituinte difuso é o conceito doutrinariamente como um meio informal de alteração da Constituição. E ele também vale ressaltar que ele não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Agora, falando sobre o poder constituinte derivado, o poder constituinte derivado, ele fala basicamente assim: que ele é aquele que deriva da própria Constituição e permite que ela seja alterada no futuro, caso seja necessário. Então, ela só vai ser alterada no futuro, caso haja uma necessidade. E esse último poder pode ser reformador, revisor ou decorrente. Bom, explicando um pouquinho sobre o reformador. Como o próprio nome já diz, né, o poder constituinte derivado reformador é aquele que tem a capacidade de modificar ou reformar a Constituição. E para isso acontecer, tem que ser através de um procedimento específico pelo poder constituinte originário. Já o revisor também, galera, ele é conhecido como um poder de competência de revisão, que destina-se a adaptar a Constituição à realidade que a sociedade aponta como sendo necessária. Já o decorrente é o poder conferido ao Estado-membro para se organizarem
por meio de suas constituições estaduais. A sua Constituição estadual deve ser sempre respeitar a Constituição Federal. E mesmo que cada estado tenha a sua própria Constituição Federal, criada pela Assembleia Legislativa. Então, mesmo que cada estado tenha a sua própria Constituição criada pela Assembleia Legislativa, a sua Constituição estadual deve ser respeitada. E por último, a gente tem o poder constituinte supranacional. Esse poder ele atua externamente produzindo efeitos internos aos estados e a partir do conceito de transconstitucionalismo, para esgotar os problemas entre a Constituição de um mesmo território. Então, basicamente, a supranacional é onde cada Estado, membro, cede um fragmento de sua soberania em troca da construção de uma Constituição comunitária, autenticando também a cidadania universal. Então, é isso. Eu pesquisei basicamente tudo isso sobre o poder constituinte. E por hoje é só e até logo, pessoal. Então, galera, basicamente foi isso, sobre os poderes constituintes, derivado, difúsios. E revisando aqui, então, quem pode exercer o poder constitucional, o poder constituinte, como mencionado anteriormente, quem pode exercer esse poder é o povo, representado por um órgão colegiado, como uma assembleia constituinte, Esse poder também pode representar a democracia de um Estado soberano, quando o povo faz suas escolhas de líderes, E é representado por meio de eleições, pois é o Congresso Nacional, eleito pela maioria em uma democracia que representa a nação. Como exercer o poder constituinte? A vontade constituinte é a do povo, expressa por meio dos representantes, e ele é o povo quem exerce o poder constituinte quando realiza tais escolhas. Porém, diante das vivências e hierarquias de poder, há quem discorde. Por exemplo, o advogado Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Ele afirma que o povo pode ser reconhecido como titular do poder constituinte, mas não é e jamais quem o exerce. Ele é um titular passivo ao qual se imputa uma vontade constituinte, sempre manifestada por uma elite. Sendo assim, cabe ao povo o direito do poder constituinte e o seu exercício, mas não quer dizer que ele realmente o tenha, Galera, e é basicamente isso que eu expliquei, E também vem sobre a retroatividade no poder constituinte, No caso, a retroatividade, ela ao ser criada uma nova Constituição, como já é explicitado, que no caso eu já expliquei aqui, existe a quebra da normatividade jurídica maior dentro de um Estado soberano. Então, a Constituição Federal, ela é o delimitar de todo o ordenamento jurídico, sendo esta a lei mais importante, Bom, agora passando pela retroatividade, a retroatividade se fala assim, Ao ser criada uma nova Constituição, como já explicado anteriormente, existe a quebra da normatividade jurídica maior dentro de um Estado soberano. A Constituição Federal é o delimitar de todo o ordenamento jurídico, sendo a lei mais importante do país. Bom, a doutrina, ela nos traz três formas de retroatividade. A média, a máxima e a mínima, A retroatividade máxima, ela fala assim, ela é caracterizada pela forma em que as partes eram restituídas ao status que o antes, porque se manifeste sobre os fatos já consumados da mesma forma da coisa julgada. E a retroatividade média, ela basicamente sobre os efeitos pendentes de atos jurídicos produzidos antes de uma nova Constituição. Aí eu trouxe também um exemplo sobre a retroatividade média, que o exemplo é assim, um contrato
pactuado em 20 prestações alguns meses antes da promulgação da nova Constituição, tendo por base do salário mínimo estabelecido na Constituição anterior, as prestações vencidas anteriores ao novo texto constitucionais restariam nulas, né? Aí depois temos, né, a retroatividade, perdão. Bom, galera, agora a gente tem a retroatividade mínima, que elas falam assim, ó, preleciona que o novo texto constitucional alcança apenas os efeitos futuros do ato jurídico. Então, esta não retroage para eliminar um contrato feito sobre uma normativa constitucional anterior, mas alcança os efeitos que serão sentidos após a promulgação do novo texto. Esse tipo de retroatividade ele foi recepcionado pela Constituição de 1988. Agora, a gente tem outro requisito, que é a recepção. Eu vou ler um pouquinho sobre a recepção e vou dar uma resumida para vocês. Bom, a recepção o fenômeno da recepção, é aquele que trata sobre a adequação das normas infraconstitucionais anteriores ao novo texto constitucional. Então, basicamente, a partir da edição de uma nova Constituição, a anterior é revogada, né? E, todavia, não obrigatoriamente, todas as normas perdem a sua validade. Dessa forma, as que forem compatíveis com o novo texto devem ser aproveitadas e retificadas, né? Sobre uma nova validade. E esta é a chamada recepção, né? A legislação anterior que se adequa ao novo ato jurídico e texto jurídico constitucional ela é recepcionada com as devidas alterações que possam ser necessárias. Galera, então a minha pesquisa foi basicamente sobre tudo isso que eu falei, né? Trouxe de uma forma bem clara para que todos entendam, né, o que eu quis passar aqui para vocês nesse vídeo. E é isso, e até logo.